Mais uma vez aqui, pessoal, passando para contar um fato que aconteceu comigo. Eu fiz parte dessa experiência que aconteceu na minha vida e que eu resolvi hoje gravar esse vídeo. E eu acredito que esse vídeo vai servir de crescimento para algumas pessoas que assistiram esse vídeo. Eu quero deixar esse vídeo aqui como um lembrete sobre uma emoção que nós carregamos, eu acredito que a vida inteira, mas é possível que nós possamos, vamos dizer assim, colocar ela sobre limites, que se chama o medo. E uma faculdade mental que nós temos chamada imaginação. Nós temos 6 faculdades mentais, mas eu vou falar nesse vídeo da imaginação. Queira você ou não, preste atenção você ou não, mas no seu dia inteiro, enquanto você está acordado, sua imaginação está funcionando, ela está numa engrenagem que não para. Você acredite ou não. Também para mim já não importa muito se as pessoas acreditam ou não. O que me importa é o que eu estou acreditando e o que eu passo para você. Porque a imaginação é uma parte sua. Se você prestar atenção realmente nos seus pensamentos durante o seu dia, você vai ver que a sua imaginação ela está em constante movimento. A sua parte invisível. Quando eu digo, para mim, se a pessoa acredita ou não, não interessa, eu quero dizer que a opinião dela não me importa. Essa aqui é para alcançar pessoas que vão realmente prestar atenção nas suas próprias vidas, como pensam, como sentem, como se emocionam, e principalmente sua emoção e o medo que nós todos carregamos. Bem, algum tempo atrás, como profissional da carne que sou açougueiro, estou açougueiro, né? Eu trabalhei com um homem há cerca de uns 4 meses. Trabalhamos juntos alguns meses. E ele é um senhor de idade mais ou menos ali entre os 50 e 55 anos. Então, o tempo que o movimento estava ali meio que oscilando, pessoas entrando lá no estabelecimento, aquele homem me contava fatos de medo que ele tinha que acontecesse na vida dele. Então aconteceu 2 coisas no decorrer da minha caminhada com ele ali, trabalhando com ele, que me chamou a atenção. Eu já estava lendo sobre mentalidade, acho que isso está fazendo há um ano atrás, já tem uns quanto tempo já lendo isso aqui, sobre emoções e sentimentos. Eu trago esse vídeo aqui para você ver qual é a sua parte invisível. A parte que nos verdadeiramente faz com que nós nos unimos com o físico e o invisível. E uma dessas partes, essas 2 partes que eu estou falando, o medo e a imaginação. Todas as vezes que nós fechávamos o estabelecimento, tinha uma pedra de mármore na frente do estabelecimento. Então, para nós fecharmos, nós tínhamos que colocar uma chapa de aço na frente da porta. E aquele homem relatou várias vezes para mim, durante esses 4 meses que eu trabalhei com ele, que ele tinha um medo imenso de quebrar aquela pedra. Que o local era alugado e que o dono do estabelecimento iria cobrar pela pedra, se fosse quebrada. Era uma pedra grande, uma pedra bonita. Ele disse que ele tinha um medo. Toda vez que ele arriava aquela porta, ele sentia que aquela pedra iria quebrar. Ele via aquela pedra quebrada. E eu, estudando sobre mentalidade, eu digo, ela ainda não está quebrada fisicamente, mas na imaginação dele e no coração dele, ele nem imaginava que aquela pedra já estava quebrada. Então passou-se os dias, eu completando ali uns 2 meses com ele, eu passei uns 4 meses trabalhando com ele. Esse foi o primeiro fato. E na minha folga, né, que eu tirei, quando foi no outro dia que eu cheguei, ele disse, Manel, aquilo que eu tinha medo, meu filho, aconteceu. A pedra de mármore quebrou e eu vou ter que pagar. Você já imaginou o quanto é poderoso? O quanto a fé negativa
Porque nós temos a fé positiva e a fé negativa. Ele atraiu. Ele disse que ele sentia que aquela pedra ia quebrar. Mal ele sabia que a pedra já estava quebrada. Só faltava acontecer o evento. Ele imaginava, na imaginação dele, que ele iria estar pagando aquela pedra. Ele me contava. Então foi o que aconteceu. O que eu quero ensinar hoje aqui? Você tem que ter domínio sobre a sua imaginação e sobre o medo. Porque unindo medo e imaginação para um lado negativo, com certeza vai atrair para você aquilo que você não quer. Por incrível que pareça. Nós funcionamos assim. E aquela pedra quebrou e eu fui testemunha que ele contava, que ele se imaginava apagando, quebrando aquela pedra e aconteceu aquilo. Então, a partir daquele momento, como eu já lia Napoleão Hill, eu digo, meu Deus do céu, é sério o que eu estou estudando, é sério o que Napoleão Hill ensina e muitos outros com seriedade ensinam na internet. Aí você pode me perguntar, mas Manuel, por que você não ensinou para ele que ele poderia... Tentei, não vou mentir, tentei, mas quando uma mentalidade, quando algo já está fixado no coração, dificilmente aquilo pode ser dissipado. E sabe lá quanto tempo ele imaginava e sentia que aquela pedra ia quebrar e que ele iria apagar através da imaginação e do medo que ele sentia de quebrar aquela pedra. Então mesmo que eu falasse, mesmo que eu dissesse para ele, ele não ia prestar atenção porque já estava no coração e na mente e na imaginação dele. Então o resultado daquilo que ele temia aconteceu. E por incrível que pareça, isso está escrito na Bíblia. Quando Jó, um medo grande, eu acredito que ele tinha medo de perder os bens, medo de perder seus filhos. Tudo aconteceu. Quem lê Bíblia entende, vai entender o que eu estou dizendo. E o segundo fato, eu não estava mais presente do fato, mas eu esteve presente do que ele me falava. E ainda foi mais grave ainda. Todas as noites, isso eu já completando quase 4 meses lá trabalhando com ele, ele me dizia o seguinte, que entre as 6h30 e as 7 horas da noite ele sentia, e ele tinha na imaginação que 2 homens entravam ali e iriam assaltar aquele estabelecimento. E ele me contou isso durante 2 meses. Eu estava 2 meses, ia fazer 4, 2 meses ele repetia aquela fala para mim. E eu tentava dizer para ele, não, isso não vai acontecer não. Tira isso da sua cabeça. Mas ele dizia, não, mano, eu sinto que isso vai acontecer. Eu sinto que 2 homens vão entrar aqui e vão levar algo do estabelecimento. Eu já me imagino, eu vejo eles entrando aqui. Aí, entendeu? Os homens não iam entrar lá. Eles já estavam lá, só faltava se materializar, acontecer. Porque ele atraía aquela negatividade toda. Ele acreditava, o coração disparava, entendeu? Os músculos ficavam tesos, com certeza dele, que é assim que é o processo. E o medo se estabilizava no coração dele. Essa é a atração para trazer tantas coisas físicas boas quanto as coisas ruins. E todas as noites ele dizia para mim, quase todas as noites, não era todas as noites, mas quase todas as noites, mano, eu pressinto que vão assaltar, a gente tem que ficar de olho mais. Aí eu dizia só comigo, eu digo, mal ele sabe que já aconteceu. Neville Goddard diz que quando nós imaginamos algo com muita intensidade, nós desejamos algo com muita intensidade na imaginação, a coisa já aconteceu antes que aconteça. E a mesma coisa Jesus disse, se você crer e tiveres fé, verás aquilo que tu desejas. É isso aí. A fé é algo que nós acreditamos antes que aconteça, sendo negativa ou positiva, sendo para as coisas mal ou para as coisas boas. Então passou-se o tempo, acabou a minha jornada ali, eu saí e comecei a fazer outros trabalhos, mas eu continuei mantendo contato, indo lá de vez em quando.
E como eles tinham dois estabelecimentos, um num local e o outro no outro, eu sempre passava no outro e falava lá com o pessoal dele, a família dele. E até um tempo que eu me desliguei mesmo, não passei mais lá, minha rota não ficou mais por lá. Então tá fazendo, acho, uns 3 meses atrás, a minha rota novamente, passei por lá, vi ele, encostei lá com ele, um senhor gente fina. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, o nome dele era Rosivaldo, né? E aí, senhor Rosivaldo, como é que tá lá o seu estabelecimento? Ele falou, né? Eu te falei que eu sentia e tinha uma imaginação que os homens iriam assaltar lá. Então os homens entraram lá, levaram a aliança dele de casamento, levaram a aliança da esposa, levaram alguns pertences do estabelecimento. Depois que eu saí de lá alguns meses, eu disse, foi mesmo, senhor? Aí ele disse, foi. Mas eu não te falei que iria acontecer, não te falei que eu sentia que os homens iriam assaltar lá. E eu não falei nada, sabe? Eu só absorvi e aprendi, comecei a cuidar mais da minha imaginação e do medo que a gente tem de algo. Comecei a me moldar, a me conhecer, como é que eu funciono, como é que a minha imaginação e o medo que nós temos de algo funciona dentro de nós, a nossa biologia, de qualquer forma. Então, esses eventos que aconteceu foram casos que eu teve experiência de participar. Quando a gente estuda um assunto, a gente tem que ter experiência. Não adianta só contar a experiência dos outros, mas contar experiências que aconteceu com a gente. Então isso aconteceu, esses dois fatos, da pedra quebrada que ele imaginava apagando e do assalto que ele já imaginava e sentia que ia acontecer. Então quando se sente algo de ruim, quando se internaliza, quando o seu subconsciente recebe essa emoção, pode ter certeza que vai acontecer. Então cuide da sua imaginação, não deixe o medo se unir a ela e ela ao medo. E imagine coisas boas, coisas que venham lhe trazer resultados, que venham ter crescimento na sua vida no decorrer da sua caminhada na Terra, porque é assim que eu estou vivendo, moldando a minha imaginação negativa, porque no nosso subconsciente estão os impulsos mentais negativos que têm uma conexão com a nossa imaginação, a nossa parte invisível. Queira você acreditar ou não no que eu estou ensinando. A sua parte invisível é a sua imaginação. Então, compartilhe esse vídeo. Se for interessante para você, eu acredito que vai ser interessante para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, curte, faz um comentário, te inscreve no canal e vamos ao rumo da jornada do conhecimento. Pense nisso.